O Internacional perde para o Botafogo no Rio de Janeiro na estreia de Roger Machado, mas não é o novo treinador que tem coisas a explicar. Muito pelo contrário, jogadores de forma individual pífia e principalmente bastidores que a direção ainda não conseguiu elucidar para o torcedor. Aqui em Porto Alegre, faixas de protesto pela cidade e a promessa de que a paz acabou. O jogo de terça-feira é o limite para que o Internacional volte a desempenhar e principalmente mantenha um 2024 com alguma esperança ao seu torcedor. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Um bom domingo para todo mundo, claro, na medida do possível, né? O Internacional perde o seu jogo lá no Rio de Janeiro, no Engenhão, no Newton Santos, por 1-0 para o líder Botafogo e agora tem na terça-feira a grande decisão da temporada. O Inter e o Rosário Central precisam vencer, né? O Inter contra o Rosário Central, melhor dizendo, precisa vencer seu jogo para então continuar na Copa Sul-Americana e ter algum alento de possibilidade de caneco. Fica comigo até o final do vídeo, cara. Te inscreve no canal, ativa a notificação, a gente está muito próximo dos 50 mil inscritos e não te esquece que todos os conteúdos aqui do canal são para KTO.com. É onde a diversão acontece e com o cupom Ernest tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, beleza? Gente, vamos falar um pouquinho do jogo, tá? Estreia do Roger Machado, eu acho que ele ainda foi inteligente na escalação com o que tinha, né? Nós tínhamos 8 desfalques. Em cima dos desfalques nós vamos conversar também um pouco mais lá na frente, tá? Eu acho que ele pegou e botou uma trinca de volantes para justamente conter Savarino, Luiz Henrique e companhia limitada. Foi reativo, diferente daquilo que ele gosta de jogar. Ele gosta de jogar com a bola e sendo propositivo para o jogo, tá? Mas ele consegue não sucumbir até os 37 no primeiro tempo, né? Com o gol do Botafogo. Mas antes da gente falar do Botafogo, a gente tem que falar do Inter. E o Inter tem defasagens individuais tremendas. E aqui que é o grande problema, talvez, do Roger para continuidade e até mesmo das escolhas que o próprio Kudê já fazia, né? Primeiro, Lucas Alário. Lucas Alário, mais uma vez, observou o jogo, não foi a referência que precisava, defasado fisicamente, né? Teve uma hora que, logo no início do jogo, antes dos 5 minutos, uma bola atrasada para o goleiro, ele poderia ter chego se ele tivesse um pouco de velocidade ou arranque, né? A gente via ele com uma força que parecia um carro a álcool no frio e na lomba. Né? Então, ali a gente já percebe que ele está defasado fisicamente e não consegue desempenhar aquilo que o ataque do Internacional precisa. O Borré foi ainda um dos melhores em campo, acho que junto com o Gabriel Mercado, que mais ou menos ainda conseguiu fazer das suas, tirar algumas bolas e combater ali na zaga, mas o grande nome do jogo foi o Sérgio Rocher. Mesmo tendo tomado o gol, defendeu 2 bolas que eram praticamente gol também do Botafogo e sai como o grande nome aí da partida. E aí no segundo tempo, o Roger ele melhora o time porque ele tira um volante, ele coloca o Gustavo Prado, ele tira o Lucas Alário, ele coloca o Luca, ele coloca velocidade na frente, jogadores que conseguem desempenhar não só fisicamente, mas mal ou bem tecnicamente, né? O Gustavo Prado deu o único chute a gol do Inter, aos 50 do segundo tempo. O Johan teve a bola do jogo, uma bola em profundidade do René, cara a cara com o goleiro, bateu por cima, foi quase no meio da linha de fundo, né? Não chegou nem no gol. O Johan é outro, né, que a gente tem que pegar e entender, porque o Johan ele entrou praticamente faltando 10, 15 minutos de jogo e não aguentou dar um pique para trás e um pique para frente em um determinado momento que teve um contragolpe do Botafogo e seria um contragolpe do Internacional, né? Defasado fisicamente, tecnicamente, então a gente não precisa nem falar, é outro jogador que a escolha não pode ser ele primeiro, por exemplo, antes do Gabriel Carvalho.
Gabriel Carvalho pedindo passagem pro jogo do Vitória, pelo jogo do Juventude, e aí fica aquela coisa, parece que jogam para a torcida, né? No jogo contra o Juventude era um jogo decisivo, precisava vencer no Alfredo Jaconi, o Inter ali querendo ver algo mais, né? Depois da saída do Kudê, botaram o guri. Depois, mais uma vez, o guri não joga. Mas assim, o que eu acho também, tá? A gente tem algumas imagens, vocês estão dando olhando as imagens aí, de protestos já, né? De faixas de protestos pela cidade de Porto Alegre. E aí algumas dizendo, né, para ter mais raça, ganhar é obrigação, uma na frente do Beira-Rio ali, inclusive, né? E informações dão conta de que a torcida perdeu a paciência, né? Principalmente a torcida organizada, a Barra do Inter, a Popular, que a partir de terça-feira, não vencendo o jogo, não se classificando após o Rosário Central, a coisa vai ficar mais complicada, os protestos vão ficar mais constantes e principalmente, né, eles serão mais fortes, eles serão mais veementes. Tá? Eu vou dizer para vocês, eu acho que protesto é legal, gente, só cuida a questão da violência, né, de quebrar carros, quebrar o Beira-Rio e tudo mais. Né? Protesto pacífico, mas com veemência, acho maravilhoso. Só cuida na questão da violência, beleza? Só que a presidência, a direção de futebol como um todo, o Magrão, esse pessoal ele tem que explicar algumas coisas, e principalmente os bastidores que rodam nas redes sociais. Algumas com informações, principalmente vindo da Revista Colorada, e outras o zoom dos grupos de WhatsApp e tudo mais. Primeiro de tudo é o seguinte, o Wanderson e o Bustos. O Wanderson ele tem estafa muscular e aí foi poupado para o jogo de terça, não tenho dúvida disso. O Bustos só dizia assim, ó, no relatório enviado pela assessoria, dor no adutor da coxa. Cara, assim, dor todo jogador tem, né? Aí ele estourar é uma questão, é uma semilesão, porque é o seguinte, o Wanderson tem informações de que o irmão dele, que também é empresário dele, está aqui em Porto Alegre para falar com a direção sobre uma possibilidade de uma ida para a Europa. O Bustos está também rolando o papo, vindo da Revista Colorada, né, a informação de que ele vai se negar a jogar pelo Internacional para não fazer os X jogos para a renovação automática de fevereiro de 25 até o final, ali, dezembro do ano, né? Porque ele também quer ir para a Europa em propostas que ele tem já para sair do Internacional. Outro que quer sair do Inter é o Lucas Alário. Também tem uma proposta dos Emirados Árabes. E aí tem a outra questão envolvendo o Vitão. Esse sim está lesionado, né? Ener Valencia está lesionado, Vitão está lesionado e Fernando está lesionado. Os três, a tendência é que não joguem na terça-feira. Teriam que fazer um esforço tremendo, de repente até mesmo jogar descontado, e aí talvez até comprometer o restante da temporada. Esses três sim estão com lesão, mas os outros jogadores que eu falei há pouco, esses a gente tem que pegar e tem que ter explicação da direção. Por que na hora do vamos ver, por que na hora do pega, por que na hora da decisão esses jogadores se negaram a entrar em campo? Por que o Bustos, por exemplo, por que esse blá 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 ou esse zoom está sendo criado, está sendo continuado, está sendo deixado que as coisas saiam do controle? Porque de uma hora para outra, todo mundo dentro do departamento de futebol, ou boa parte dos jogadores, querem ou receber propostas ou deixar o Inter. Já teve o Maurício, que eu trouxe para vocês há tempos. Todo mundo dizia que não pediu para sair, não vai sair e tal, e ele está jogando no Palmeiras. O que aconteceu para o vestiário perder a mão? O que aconteceu de uma hora para outra para que o vestiário venha perder a mão? A informação que a gente tem oficial é que está tudo lindo, mas não é o que a gente vê no bastidor e não é o que a gente ouve no bastidor, e eu estou tentando trazer para vocês aqui. Independente da terra arrasada ou não deve falar sobre isso. O projeto da terça-feira é maior do que respostas e principalmente conhecimento do que está acontecendo de verdade. Posso concordar com vocês, só que a temporada do Inter após a terça-feira, não sendo mantido o time na Copa Sul-Americana, mas indo só para o Campeonato Brasileiro, é preocupante.
é muito preocupante, principalmente pela defasagem física. O Paulo Paixão não é só o Roger que vai ter trabalho, não. O Paulo Paixão vai ter muito a fazer agora nos próximos dias, aí, nas próximas semanas com o time do Internacional. Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai falando, porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui. Forte abraço. Tchau.